Tô lendo esse livro aqui, O Cabalhon, Os Três Iniciados. E eu fiz uma reflexão agora há pouco, mas eu nem tinha gravado. E eu tô gravando agora. Aqui falou sobre os dois são semelhantes em espécie, embora muito diferentes em graus. Aqui falou sobre o princípio do masculino e do feminino, né? E isso me gerou uma reflexão sobre o fato que quando eu cheguei aqui em Macapá, em outubro de 2023, no ano passado, eu me deparei com o processo, né, da minha mãe, que ela tava com problema de saúde, né, ela acabou caindo de novo internada, e eu me deparei com essa semelhança, né. A mãe teve 3 filhas, né, todas saíram da mesma barriga, na mesma educação, né, criadas da mesma forma, né? Mas cada uma seguiu uma jornada diferente nessa existência. E como eu sou uma médium mais sensitiva, mais aberta, eu me senti não seria a palavra invadida, senti mais sensível à frequência delas. Não porque eu nunca fui igual, eu já fui igual no pensamento, no agir, no falar, no andar, no se portar. Não sei se é algo cultural, não sei se é algo da região, né? As pessoas aqui, elas são muito sanguíneas, né? São muito reativas, são muito teimosas. E eu já me vi assim. Quando eu era mais nova, eu era super reativa, eu era super irritada, eu era super revoltada. Mas com o passar do tempo eu fui trabalhando isso dentro de mim. Eu fui entendendo que isso daí não me fazia bem. E hoje, com a mentalidade que eu tenho pelos estudos, pelos cursos, né, por eu ser uma médium, né, que trabalha com incorporação, eu já ouvi os espíritos através da clareaudiência, pela clarividência, que é o olhar, pela mediunidade de cheiro, que é a olfativa, e outras manifestações, e principalmente a de sentir o campo vibratório das pessoas, né? Às vezes a pessoa toca em mim, eu acabo sentindo, né, o que tá com ela, né? E quando eu faço tarô é a mesma coisa, eu acabo entrando no campo da pessoa para fazer leitura para ela através de cartas. E eu senti muito isso quando eu cheguei aqui. Eu me senti um pouco atacada, invadida, porque a partir do momento que você é médio, eu sou médio de transporte também, né? Tem muitos espíritos que vêm através de mim para receber ajuda e amparo, né? Através dos mentores que me acompanham nessa existência. Só que eu acabo sofrendo um impacto, dependendo do grau e da frequência desse espírito. E quando eu tô sendo invadida, atacada, me dá falta de ar, me dá ansiedade, me dá irritabilidade muito forte. E eu sei que na hora, quando isso acontece, isso não é meu, isso é influência, né? Ou de alguém próximo a mim, ou de algum lugar que eu fui, ou de algum lugar que eu andei. A gente não tá livre dessas energias no mundo que a gente vive. A gente só precisa separar o que é nosso e o que não é nosso. A única coisa que a gente pode fazer é perceber isso, né? E eu passei por vários influências, né, aqui, muitas, de várias formas, mas eu consegui, através do rapé, me limpar, consegui harmonizar, consegui ajudar esses espíritos, enfim. Voltando ao princípio das minhas irmãs. Como eu tenho essa mediunidade sensitiva lá mais aberta, eu consegui sentir essa visceralidade. É um pensamento, é uma forma de ver a vida, é caráter, teimosia, irritabilidade, são coisas são pensamentos muito viscerais. E eu já passei desse nível de visceralidade. E é tipo uma frequência, às vezes, como eu tenho essa percepção mediúnica de frequência um pouquinho mais
que eu sinto mais no meu espírito, no meu mental, não é algo que seja palpável, né? É mais sentido. Quando alguém se aproxima perto de mim, eu começo a sentir, dependendo se ela tá com depressão, meu olho automaticamente começa a lacrimejar e eu começo a sentir aquela angústia no peito, muito forte. E eu sei que essa energia não é minha. Então, quando eu senti a frequência das minhas irmãs, eu percebi muito essa visceralidade, não era depressão, era visceralidade de pensamentos. E é algo que esteja ligado à minha mediunidade, tenho certeza disso. Mas foi algo que eu trabalhei muitos anos, né, através do reiki, da apometria, através da medicina ayahuasca, que me abriu portas para outras dimensões, né, me explicou a minha missão aqui, a minha jornada, os meus desafios, né, me mostrou muitas coisas. E ela que me abriu o campo mediúnico, que até então estava bloqueado, né, a maioria deles estavam bloqueados. E a gente, como médium, a gente sofre muita influência de todos os lados. Não é porque a gente é médium, né, que a gente é uma conexão do mundo físico, que é a matéria, onde a gente está hoje, e o mundo espiritual. A gente faz uma ligação direta entre os dois planos. Então a gente fica muito oscilando entre esses planos. E a gente fica muito aberta, sensitivo a essas energias, tanto dos vivos quanto dos espíritos. Tem essas duas ligações, né? E tem a sua energia, a sua própria energia. A consciência, abrir a consciência é o quê? Você ter ciência do que é seu e do que não é seu, né? E eu vi muito, assim, as pessoas aqui nessa região nesse estigma de caráter, de personalidade, muito reativas, muito teimosas, muito briguentas. E são coisas que, tipo, me trava. Só que me trava e vem pra cima. Porque eu acabo sentindo, né? Esse campo. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é... As pessoas falam assim pra mim: nossa, você é espiritualista, você não deveria se irritar, você não deveria surtar, você não deveria se machucar, porque às vezes eu me coço. Dependendo do espírito, da volta, de algum espírito que esteja em volta de mim, eu começo a me coçar, eu começo a me machucar. Não é algo meu, às vezes é algo meu, às vezes é. Às vezes é, porque eu tenho também a minha ansiedade, né? Mas às vezes, na maioria das vezes, é influência. A maioria das vezes. O ponto que eu quero chegar aqui é qual? Expandir consciência não é você estar numa igreja. Não é você se tornar um bandista, pai de santo. Não é você se tornar um padre. Ser uma pessoa espiritualista, com a consciência sã, aberta, é o seu dia a dia. Não é as 10 vezes, as 30 vezes que você vai numa igreja rezar, tomar hóstia, se confessar e rezar todo dia para Deus. Ser espiritualista é o que você faz no seu dia a dia. Como que você vai lidar ao ouvir as pessoas? Você vai condenar, você vai apoiar, você vai dar uma palavra de conforto, você vai ajudar alguém a atravessar a rua, você vai dar carinho a um animal abandonado, você vai fazer uma obra de caridade para crianças ou para idosos em asilo, criança em orfanato. Você vai ler a Bíblia para tentar entender ou só vai correr o olho? Você vai tentar ler esse livro aqui, o Kybalion, só por ler? Só por ler ou você vai tirar proveito? Espiritualidade não é algo que você busca fora. É algo que tá aqui, ó. Que você pode acessar a qualquer momento. Mas tem que ser de coração. Não tem que ser pra mostrar pra ninguém. E a maioria das pessoas fazem algo pra se mostrar.
Isso não é espiritualidade. Isso não é consciência. Consciência é você acessar o seu eu interior. Aí sim você consegue acessar os mentores, você consegue acessar Deus, a grande consciência. E o ponto que eu quero chegar aqui é que a gente não tá livre de nada. Nada, 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 nada. Aqui é um Big Brother. A gente está sendo vigiado, observado pelo plano superior e pelo plano inferior. Existe uma aposta? Se você vai falhar quantas vezes, você vai acertar quantas vezes? Talvez exista. Existe gente que torça lá em cima, que você evolua, mas também tem gente que quer que você decaia. Tem também. Isso é o equilíbrio da energia. A gente está numa dimensão que a gente não vai ser só luz, nem só sombra. Você tem que equilibrar isso. Não quer dizer que eu sou uma médium, que eu não vou me irritar, que eu não vou xingar alguém, que eu não vou brigar. Vai chegar uma hora que, se eu tiver na minha pressão psicológica, eu vou explodir. E isso é uma sombra minha. Mas não quer dizer que se eu faço isso, eu sou menos terapeuta. Eu não deveria ser terapeuta porque eu me explodi. É algo que eu tenho que trabalhar dentro de mim. É esse meu lado sombra. Para o meu lado luz ficar mais equilibrado com o meu lado sombra. Para ter esse equilíbrio da balança. Não haver esse desequilíbrio. Haver um equilíbrio. Só que as pessoas, elas não entendem que a gente precisa conviver com a sombra. A sombra dos nossos traumas. A sombra dos nossos desejos. Das nossas vontades. Da nossa personalidade de talvez mentir, de talvez omitir alguma coisa. Talvez de não falar para outras pessoas sobre algo muito pessoal seu. É muito importante falar sobre isso. Talvez tenha coisa que é só sua, você realmente não precisa compartilhar com ninguém. Mas você precisa ter consciência disso. Que talvez esteja te prejudicando, que você precisa mudar uma chave. Talvez é isso que precise na sua vida para sua vida andar. Mudar uma chave, uma percepção, uma realidade. E o lado luz é o quê? Eu ajudar as pessoas, eu dar o resultado para elas, eu ajudar elas com banho, com uma leitura de tarô, com o cone, com a apometria. No dia lá na corrente na Umbanda, com os guias, com os mentores, dar uma palavra, dar um conselho, limpar a pessoa através dos guardiões, através dos guias. E é isso, gente. Estar consciente nessa existência é isso. É você saber equilibrar as suas emoções, os seus desejos. A gente é uma somatória do meio que a gente vive. Que a gente precisa pagar conta, a gente precisa comer, a gente precisa ter um lar. Não é que você vai se tornar um ser elevado e que você não vai precisar pagar uma conta. Isso não existe. Você precisa ainda trabalhar para ter as coisas da matéria. Precisa. Jesus também fazia isso. Jesus era carpinteiro. Ele fabricava coisas para ele ter a comida dele, para ele ter a subsistência dele. Nós também temos que fazer a mesma coisa. Ah, mas terapeuta tem que fazer coisa de graça. Já não acho legal, porque assim você investiu seu tempo e dinheiro para fazer um curso. As pessoas têm que saber reconhecer o seu esforço, o seu trabalho, e você também, né? A maioria das pessoas que querem de graça é a maioria familiar. A maioria familiar. Porque, fulana, abre carta aí pra mim. Faz aquela terapia que você faz aí. Não tem problema de fazer. Nenhum. Claro, eu tenho custo, né? Óbvio, né? Tem material que eu gasto. Mas eu não tenho problema com relação a isso.
Mas a questão é menos julgamento, mais olhar para dentro de si e menos as distrações desse mundo que a gente vive. Mais olhar para dentro de si, menos distrações, menos. Esse é o segredo, viu? Ter consciência, porque tudo começou com essa leitura aqui. Os dois são semelhantes em espécie, embora muito diferente em graus. Que eu tava falando sobre minhas irmãs, né? Eu sou mais nova de 3. Só que eu sempre tive essa vontade de busca, de procura, de entender, de estudar, de questionar. Ah, por que disso, por que daquilo? Não, vou atrás, vou entender. Não, por que isso, por que aquilo? Não, vamos atrás. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Mas a minha curiosidade, ela tem um limite, né? Óbvio, né? Também não vou procurar tudo que eu não devo, né? Saber e fazer. E a gente nasceu da mesma barriga, da mesma mãe. Mas pensamos de forma diferente. A vida nos conduziu de forma diferente nessa existência. Porque foi obra do acaso? Foi busca, consciência. Essa aqui é a obra de Michelangelo. A mão de Deus e a mão do homem. Quem não sabe, isso aqui fala muito sobre o livre-arbítrio que Deus deu para o homem. O homem não quis encostar na mão de Deus. Ele quis ter o livre-arbítrio. Então essa imagem mostra que se o homem nunca buscar a Deus, pode passar uma vida inteira sem buscar a Deus. Ou você pode buscar a Deus, mas isso vai depender só de você nessa existência e de mais ninguém. De mais ninguém. Essa tatuagem, ela tem um real significado pra mim. Porque foi bem numa época que realmente eu tava procurando Deus. Que eu queria entender, eu queria uma resposta, eu queria um encaminhamento. Minha vida tava dando muito errada pra muita coisa. E a única esperança que eu tinha, que eu nunca deixei de ter, era em Deus. Era em Deus. E eu coloquei todo o meu coração na esperança de encontrar resposta em Deus. E eu achei. Eu nunca tinha gravado aqui, é a primeira vez que eu gravo. Toda descabelada, toda errada. Mas isso aqui é uma reflexão que a gente não deve se comparar com ninguém nessa existência. Ninguém. Porque a parte mais bonita que Deus olha para cada um dos filhos dele que estão aqui nesse planeta é o coração. Que isso aqui, uma hora, vai virar pó. Mas o espírito não. Ele vai continuar existindo. Pelo seu grau, pela sua frequência. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui. Busque Deus dentro de você. O Deus que reside dentro de você. Que você vai achar a resposta que você precisa. Todas as respostas. Talvez não tudo de uma vez, mas aquela principal você vai conseguir achar. Como eu achei. Porque eu fui em busca. Eu nunca deixei de acreditar que eu fosse encontrar o real motivo de eu estar aqui. E eu achei. Tem muita coisa que eu preciso melhorar? Tem. Mas é uma jornada. E a gente vai um pouco a cada dia. Um pouquinho a cada dia. E é isso. A reflexão é sobre isso. Evoluir. Busca.